A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Tenham um bom dia na presença do Senhor Jesus. Que alegria é essa? Que alegria é essa de estarmos juntos na presença do Senhor Jesus Cristo, reunidos em louvor e adoração. Que Deus possa chegar na tua vida nessa manhã, com graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo alegria, trazendo felicidade sobre tua vida, o teu lar. Abra a porta do seu coração, do teu lar, nessa manhã, que estamos reunidos para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Grande és. Nós exaltamos, ó Deus, a tua grandeza, a tua graça, o teu amor, ó Deus, a tua generosidade, ó Deus, para conosco, ó Deus. Sabemos que não somos dignos, ó Deus, da tua misericórdia, da tua graça, mas o Senhor nos alcançou, ó Deus, em teu rico amor, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus, na beleza da tua grandeza, ó Deus, derramada na cruz, ó Deus, inverteu o seu sangue, ó Deus, para nos dar vida, vida em abundância, vida no Senhor Jesus Cristo. Vida essa que gera esperança de um dia estar contigo na glória, Senhor Deus. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para mais uma escola bíblica no Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu querido. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos 8, a partir do 31. E esse texto vai dizer assim, irmãos: que diremos, pois, Romanos 8, 31, o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição? E como também, irmãos, nós estamos com um problema de internet. Se cair, é o problema de conexão, irmãos. Mas vamos continuar nessa manhã. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Vou só posicionar aqui os slides para que a gente possa continuar nessa manhã. Examinando as escrituras, irmãos. Continuar esse tema bacana, desafiador de vivermos ele, de buscarmos ele como ferramenta para a nossa sustentação na fé. Só dar uma regulada aqui, irmãos. Isso, amém, glória a Deus. Examinando as escrituras. Como interpretar a Bíblia, parte 2. Na última lição nós tivemos a parte 1. O alvo dessa lição, meu querido irmãos, reconhecer que Jesus tem interesse em que entendamos a mensagem. Adorar a Deus pelo interesse que tem em nós. Esforçar-se para agradar a Deus pela obediência. Esses são os nossos alvos dessa lição. E, irmãos, nós vamos entrar em 3 coisas importantes para que possamos compreender a Bíblia ela de um fato, de uma interesse maior. Tipologia, alegoria e parábola. A tipologia é a técnica pela qual se usam símbolos ou ícones
para ilustrar Jesus ou mesmo os aspectos da fé. Nós vamos explicar lá na frente. Exposição, que é a alegoria, é uma exposição de um pensamento sobre forma figurada, né? A mão de Deus, os braços de Deus, os olhos de Deus, né? Se Deus é Espírito, então isso são formas para que o homem possa compreender melhor a palavra, né? Para chegar mais próximo do pensamento humano. Parábola é narração alegórica que invoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Ou seja, Jesus usou muito parábolas, usou muito ovelhas, peixes, porque era da cultura e o povo conhecia essas espécies, conhecia esses símbolos. Por isso que Jesus Cristo usou muita alegoria, usou muita parábola, para que o povo entendesse e compreendesse a palavra. Nessa manhã, justamente, nós vamos estudar sobre isso também. Na introdução, irmãos, a Bíblia é infalível quanto corretamente interpretada. Com esta frase, Bruce Milner, queremos abrir esta lição, que é a continuação da anterior, porque ela ressalta, mais uma vez, a importância de se conhecer e se aplicar os princípios corretos de interpretação da Bíblia. Usamos como texto básico o livro de Walter, né? Acrescido de comentário nós vamos a elas. Vamos lá. Novo nascimento. É preciso, irmãos, que nós entendamos que para que nós possamos compreender de fato a palavra de Deus, tem que haver em nós um novo nascimento. Quando Jesus olha para Nicodemos, ele disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou se você não nascer, você não pode experimentar a palavra de Deus, você não pode entender, compreender. É nesse intuito que Jesus Cristo traz para nós, irmãos, esse pensamento do novo nascimento. Lá em Coríntios também vai trazer também esse novo nascimento. Irmãos, esse aspecto do novo nascimento, para que a gente possa ter um compromisso com Deus, compreender a palavra de Deus, a gente precisa ser gerado de novo no Espírito, nascer no Espírito. A Bíblia trata muito, principalmente no Novo Testamento, muitos textos que falam sobre o novo nascimento. Interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia, e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Muitas vezes nós queremos trazer um pensamento, uma experiência pessoal, queremos adaptar a palavra de Deus. Não, irmãos. A Bíblia ela tem um sentido único. Cada texto tem sua interpretação. Cada texto tem seu direcionamento, a sua especificidade. Ele foi escrito com aquela finalidade. Ou seja, ela não vai fugir daquela interpretação. A Bíblia ela tem uma interpretação única. Cada texto tem uma interpretação única. Ou seja, nós não podemos, de maneira alguma, pegar um pensamento nosso e querer que encaixe na Bíblia. O que nós vemos hoje muito é pessoas querer usar da Bíblia, usar da palavra de Deus para contextualizar o seu pensamento, a sua ideia, fortalecer uma ideia que ele pensa ser aquilo. Mas não, irmãos. Nós precisamos compreender e entender que a Bíblia ela foi escrita e ela tem uma finalidade. Cada texto ela tem sua finalidade, tem sua interpretação única. A Bíblia ela só tem uma interpretação. O texto que nós lemos só tem uma interpretação, só tem uma finalidade. Nós não podemos querer forçar para fortalecer ideias nossas. Os exemplos bíblicos só têm uma autoridade quando aparados por um mandamento. Ou seja,
Tem mandamentos que Jesus Cristo repetiu várias vezes. Mandamentos da lei. As escrituras têm somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Interprete as palavras no sentido que tinha no tempo do autor. Quando o autor escreveu, meus queridos, ele tinha ideia, pensamento movido pelo Espírito Santo de Deus para trazer para o povo que ele estava escrevendo o que Deus queria falar, o que Deus estava revelando através da palavra de Deus, com aquele pensamento, com aquela ideia movido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é bom que a gente entenda isso. Quando você está lendo a Bíblia, ela já tem um sentido escrito, já tem uma finalidade, já tem uma ideia formada. Há uma diferença muito grande que nós confundimos, irmãos, de aplicações para exploração. Porque nós podemos aplicar, nós aplicamos a palavra de Deus às nossas vidas. Nós não forçamos ela para trazer algo, para fortalecer uma ideia que nós queremos afirmar. O que nós fazemos é aplicamos. Nós pegamos o texto, entendemos que Deus estava falando para aquele povo daquela forma, e nós, através do que Deus estava falando para aquele povo, nós aplicamos e tiramos lições para as nossas vidas. Interpreta as escrituras dinamicamente. Ou seja, nós, irmãos, há textos que são difíceis de ser interpretados. São difíceis de você compreender. Então releia, peça a iluminação do Espírito Santo para que ele possa abrir sua mente, iluminar seu coração. Use materiais. Hoje há uma gama de pessoas estudiosas, pesquisadores, teólogos que têm buscado ir lá no fundo, escavando e trazendo de melhor forma o pensamento dos autores. Para quê? Para que isso possa trazer uma clareza melhor da compreensão da palavra de Deus. Então, vamos continuar aqui na nossa... Agora vamos explicar, irmãos, sobre a tipologia. A tipologia é a técnica, como eu falei lá no início, o qual se usa para símbolos íntimos, para ilustrar Jesus, ou mesmo aspecto da fé. Vamos simplificar um tipo de tipologia, o cordeiro, né? Isso é uma tipologia que Jesus Cristo é comparado com o cordeiro. Nós podemos ver vários aspectos desde do início até hoje, né, sobre a questão da tipologia. E um dos aspectos mais claros que nós podemos ver é quando Eva e Adão pecaram no Jardim do Éden, e eles, para descobrir o que estava nus, eles cobriram com folha, mas Jesus Cristo ele não aceitou essa prática. Então o que ele fez? O que Deus fez? Ele pegou um cordeiro e vestiu eles de pele. Ali já apontava para o sacrifício, quando lá em Gênesis 15 diz que a descendência da mulher, que seria Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Já era uma promessa e se falou muito do cordeiro. Em Isaías também vai trazer isso. Ou seja, é uma tipologia. Nós vemos vários ícones e aspectos que ilustram a fé, a nossa fé, comparada a um grão de mostarda. Ou seja, há toda essa tipologia para que o homem ele compreendesse de forma simples, na altura da compreensão do homem. Certo, irmãos? Então vamos continuar aqui.
Olha aqui, né? Jonas engolido pelo peixe apontava 3 dias que Jesus ficaria sepultado, ou seja, e essa tipologia é bem interessante que vai fazer praticamente os 3 dias. Jesus Cristo faz também essa menção lá em Mateus, como está escrito aqui. Então, isso são maneiras que Deus usou para chegar ao nosso pensamento. João também 1:29, o cordeiro usado na Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, olha, sempre nesse aspecto. E todo o sacrifício, irmãos, que era feito no Antigo Testamento usava-se cordeiros, né? Representando o sangue, né? Que a Bíblia diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então mostra isso aí. E também diz ainda a serpente que Moisés levantou no deserto apontava para a crucificação de Jesus Cristo, né? Também outro texto lá em Coríntios, né, 5, de 6-8, a primeira Páscoa era uma ilustração que Cristo seria a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, que Páscoa simboliza nova vida, passar por cima. Então, Cristo fez esse sacrifício na cruz por nós, e nessa tipologia que a Bíblia fala. Então, irmãos, espero que os irmãos estejam compreendendo aí, né, o que é tipologia. Você já vai entender que é isso. Quando você vê trazendo essa ligação, né, o cordeiro, 3 dias de Jonas no peixe, então representava, né, mostrava, e sempre a Bíblia ela faz essas tipologias. E ainda há outras, né? A conduta de Israel no deserto era um exemplo de certos aspectos da vida cristã. Ou seja, nós andamos pelo deserto, né? Deserto, muitas vezes enfrentamos desertos. E lá no deserto que Deus se mostrou ao seu povo quem era. Foi no deserto que Deus livrou seu povo da morte. Hebreus 8, o tabernáculo era a tipificação de Cristo na sua encarnação até a glorificação. São textos maravilhosos. Eu vou dispor para você, certo, querido? Tipologia e etimologia. O termo grego tipos aparece no Novo Testamento 14 vezes, traduzido por modelo, padrão e exemplos. Nós temos Atos 7:44, 1 Timóteo 4:12 e Hebreus 8:5. Todas essas palavras envolvem o uso de tipos para efeitos didáticos. Eu vou abrir apenas em Timóteo, 7 Timóteos, você pode abrir em casa, mas vou abrir 1 Timóteo 4:12 só. E vou ler aqui. Primeiro Timóteo 4:12, que diz assim, irmãos: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Padrão, né? Traz essa tipologia de um padrão. Lá em Romanos 12 nós falamos também do padrão, né? É isso que Deus quer de nós, um padrão de vida espiritual, um padrão. Deus exige de nós um estilo de vida, irmãos, certo? Então vamos lá. Definição etimológica, né? Características dos tipos. Estão alicerçados na história e na revelação sagradas. São
proféticos fazem parte igual da história sagrada, da doutrina cristã, e não foram inventados posteriormente por rabinos ou místicos. Ou seja, mano, essas características, esses padrões que Deus exige de nós, foi inspirado pelo Espírito Santo. É isso que Ele espera de nós, um padrão. A Bíblia foi inspirada, nós já sabemos, pelo Espírito Santo de Deus, iluminada. Usaram 40 homens, né, em mil e poucos anos, para trazer essa mensagem. São cristocêntricos, ou seja, que Cristo é o centro, que Cristo é o centro da nossa mensagem, que Ele deve ser o centro. Hoje há uma inversão muito grande, onde tem se alimentado mensagens por aí que colocam o homem no centro, o egocêntrico, né, alimentado o ego humano. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela coloca o homem, coloca Deus no centro, e Deus é o centro, Jesus Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Então, irmãos, nós não podemos fugir disso, fugir dessa realidade. São excelentes para introdução, instrução e edificação. Cada tipo provém uma espécie de janela que permite a entrada de luz sobre o assunto, ventilando a carta aos Hebreus e o supremo exemplo como funcionam os tipos. Então, essa tipologia, irmãos, ela facilita também a nossa compreensão. Ela abre a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo usa muita tipologia do Cordeiro. Me faz lembrar, irmãos, do missionário, que ele foi para uma tribo e ele não sabia, né, o povo não conhecia pão, e ele queria explicar para aqueles homens: Jesus Cristo é o pão da vida. E ele alguns dias pesquisou no costume daquela tribo indígena, e mais impressionante que havia um lugar lá que eles consideravam o lugar mais importante e essencial para a sua cultura. Então ele diz: Jesus Cristo é a oca da vida. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso mais importante. Quando ele traz essa mensagem de pão da vida, o que o escritor queria dizer? Que Jesus Cristo é essencial para a nossa sobrevivência. Ele coloca também: Jesus Cristo é a água da vida. Nós podemos passar alguns dias sem nos alimentar, isso é verdade, mas se passarmos mais de um dia sem beber água, não sei se isso é possível, nós morreríamos, porque a água é essencial para a manutenção do nosso corpo. Então Cristo é essencial para a nossa vida, irmãos. Cristo é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. O cristão que não se alimenta da palavra, o cristão que não vive na leitura da oração, então ele não está se alimentando. Então, com certeza ele morrerá espiritualmente. Mais definições. Nós já vimos definição, características dos tipos, exemplos bíblicos, nós vamos ver agora. Cristo tornou-se segundo o último Adão. Isso aqui é uma tipologia, né? Em que sentido ele tornou-se? Que um só homem entrou o pecado, né? Mas por um só homem o pecado também foi vencido por Cristo Jesus. A primeira Páscoa ilustrava a Cristo, e são tipologias, irmãos. O Cordeiro Pascal antecipava o Cordeiro de Deus. Ou seja, irmãos, vamos aqui trazer para que a gente possa compreender melhor.
que isso queria dizer? Que a tipologia era sempre pegando um acontecimento que apontava para Cristo, né? A Páscoa apontava para Cristo, nosso Cordeiro Pascual definitivo. Então, como é linda a palavra de Deus, quando a gente começa a ter essa visibilidade. O tabernáculo foi figura do ministério de Cristo, desde a encarnação, passando pelo sacrifício, indo ao estado de glorificação nas alturas. Então, sempre apontando para Cristo. Vamos lá. Nós vamos entrar, irmãos, na ideia de alegorias, né? Diz assim, que é a alegoria, exposição de um pensamento sob forma figurada, né? Alegoria vem do grego alegorio, fala simbolicamente. É a narrativa dos que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegóricas. Temos, no entanto, uma aplicação alegórica feita pelo apóstolo Paulo em Gálatas, né? Portanto, em Gálatas 4:24 encontra-se a única referência de que a palavra alegoria, né, aparece em toda a Bíblia. Então, nós lembramos sempre, né, de alegoria, podemos dizer fantasias, né? Voltando aqui, fantasias. E na Bíblia há muitas alegorias, né? Uma delas, a mão de Deus, né? Os olhos de Deus. Se Deus é Espírito, Deus não tem mão, não tem olhos. Deus é Espírito. Lá em João 4:24, importa que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito, não tem forma humana. Então, as alegorias traz essa compreensão para que a nossa mente humana possa compreender Deus. Quando traz os olhos de Deus estão em todos os lugares, né? A mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos, né? Então, são alegorias para trazer um pensamento para que a nossa mente humana possa compreender e exemplificar a nossa vida em Deus. Então, vamos continuar, irmãos. A alegoria, né, são formas muitas vezes humanas ou pensamentos humanos, né, que faz isso para que a gente possa compreender Deus, né? Vamos lá, irmãos. Parábolas. Narração alegórica que invoca por comparação outras realidades de ordem superior. Vamos lá aqui. Definição. O termo parábola é formado por duas palavras gregas. Para, ao lado, balho, joga, colocar, né? Cujo significado literal é colocado ao lado como manter, ao lado de. Comparar, por esse motivo, a Bíblia, na linguagem hoje, traduziu parábola por comparação, né? Como interpretar as parábolas? Determine o auditório. Examine cuidadosamente. Auditoria, ou seja, a autoria dele, quem ele era, né? Você tem que, irmãos, buscar daqui quem foi o escritor. No caso, quando você entende quem foi o escritor, que nacionalidade ele era, você vai compreender que ele estava escrevendo para um povo específico. Ou seja, Mateus ele escreveu
para um povo específico. Mateus ele coloca no seu livro a genealogia de Jesus Cristo, ou seja, Mateus tinha um interesse de mostrar para os judeus que Jesus Cristo era rei, né, mostrando a sua genealogia do descendente de Davi, que era o rei. Então, ele tinha intuito de apresentar. João já tem outro intuito, Lucas, né, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então, Lucas apresenta Jesus Cristo como Filho do Homem. Então, cada um tinha... E Lucas, gentil, né, ele apresentou Jesus Cristo para os gentios, ou seja, cada um ele trouxe a Bíblia numa linguagem para cada povo, para cada cultura. Certo, irmãos? Por isso, a necessidade de examinar cuidadosamente o contexto. Texto fora de pretexto, fora de contexto, né? O texto fora do seu contexto é pretexto para grandes heresias. Não? Por isso que hoje há muitas interpretações equivocadas, porque geralmente as pessoas elas não têm o cuidado de pegar o texto cuidadosamente e examinar direitinho, né? Vamos cuidar aqui, irmãos. Considere de forma intensa o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Então, é interessante, irmãos, que a gente tente chegar mais perto da ideia da época que Jesus estava, da época que ele escreveu, né? Porque se não tivermos esse cuidado de interpretar, ver que Jesus Cristo estava falando, o que ele estava se referindo, fica mais fácil de compreender, de entender o pensamento do autor do livro, né? Então vamos aqui compreender mais. Determine qual a única decisão ou reação auditório original ou do autor original foi levado a tomar quando ele originalmente foi contada, né? Então, há textos que eles são mais difíceis de se interpretar pela sua questão de cultura, mas quando você viaja no sentido de mergulha a buscar de formas mais precisas o sentido do qual o ator quis expressar, né? Então, vamos continuar aqui. Preste atenção no prolongo, no epílogo, ou seja, como a parábola começa e como ela termina. Que nós podemos entender. O texto, a Bíblia está dividida, vou tentar mostrar aqui, em seções, certo, irmãos? E cada seção, ela, não sei se você já entendeu, ela fica marcada pelo negrito. E esse negrito representa o assunto está terminando ou começando. No exemplo aqui de Timóteo, no capítulo 6, está começando um assunto, né? E se você for perceber, esse assunto ele terminou aqui no 11. Então, a Bíblia está dividida, como eu já disse, em seção. Nenhum texto está solto, né? Muitas vezes as pessoas leem um texto e querem interpretar, né, de uma forma. E eu lembro que havia há poucos dias uma interpretação sobre o texto dos gafanhotos, né? E as pessoas traziam aquele texto dos gafanhotos para a nossa realidade. Só que aquele texto dos gafanhotos, para o nosso contexto, ele não tem nada a ver. Porque ali estava falando do contexto da construção do templo de Salomão. Se você for pesquisar a fundo, se você for ver o relato, aquele texto não está inserido ali de forma aleatória. Ele tem uma interpretação, né? Falava
do tempo de serrar, né? E gafanhotos naquela época representava destruição e fim de lavoura. Não tinha, irmãos, nada a ver com nossos tempos. Por isso nós devemos ter muito cuidado em buscar esses textos, em querer interpretar da forma sem pegar o seu contexto, sem buscar o que ele de fato estava falando. Por isso a importância de compreendermos e estudar a palavra de Deus de forma correta. Interprete todos os termos ou palavras da parábola. Então ela tinha, quando Jesus Cristo falava naquela parábola, que ele dizia, é mais fácil o camelo, que ele falava do reino dos ricos não entrar. E os discípulos perguntaram, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Irmãos, naquela época havia um lugar que era parecido com um fundo de uma agulha. E o camelo tinha muita dificuldade de passar por ali. Ou seja, Jesus Cristo estava trazendo uma referência àquele lugar, né? Também outra interpretação, irmãos, que há, eu vou trazer aqui nessa manhã, só para que a gente possa compreender a questão de interpretar corretamente. Lá em Salmos 23, só um momento, irmãos. Pronto. Salmo de número 23. E muitas vezes, irmãos, nós, por essa falta de compreensão, quando Jesus Cristo, quando o salmista escreveu aqui, ó, lá em Salmo 23, que diz assim, no 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consola. Quando o salmista Davi escreveu isso, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E se a gente não pegar, irmãos, uma interpretação aqui, a gente for interpretar da forma que está escrito aqui, a gente não vai compreender bem o que quer dizer. Se não buscar a fundo entender isso, né? Quando Davi colocava isso de ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, qual é a interpretação disso aqui? O que ele queria dizer? Havia em Israel, né, geralmente os pastores colocavam as ovelhas em montanhas, perto de montanhas para alimentar. E quando eles passavam, havia em montanhas lugares estreitos, né? E aqueles lugares estreitos, muitas vezes era propício para que assaltantes, roubadores ficassem escondidos ali, para quando os pastores passassem, eles atacassem os pastores, matassem os pastores e levassem as suas ovelhas. Uma das interpretações mais próximas é essa. Por isso que Davi diz isso aí, ainda que eu passe por esse vale da sombra da morte, eu não temerei. E também ali também era considerado como cemitérios clandestinos, né? De pastores que eles matavam e enterravam ali. Davi estava dizendo isso, ainda que eu passe, né, pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, não temerei mal nenhum. Nós podemos aplicar, mas esse é o sentido desse texto, irmãos, certo? Então vamos continuar aqui. Conclusão nessa manhã. A interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E certamente
eles não farão isso sem manejar bem a palavra da verdade. Portanto, os princípios de interpretação bíblica são essenciais para a compreensão das Escrituras. A partir de agora, aplique os mesmos em seus estudos bíblicos. E muitas coisas que você vê antes não entendia começarão a ficar mais claras. Bons estudos. Irmãos, e essa questão de interpretação é uma coisa muito séria, né? Hoje há uma distorção muito grande. Deus mudou? Não. Deus não mudou. Deus, ele continua, a Bíblia diz que Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Nele não há variação de sombras. O que mudou é a nossa forma de compreender. Nós queremos muitas vezes fortalecer pensamentos, circunstâncias. Quer dizer que a Bíblia é machista. Não, o mesmo Deus de ontem, de hoje, como já disse, será eternamente. E é tão importante compreender a palavra de Deus. E há um texto que diz, não, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? Manda todos que se arrependam. E eu, quando vejo, irmãos, anteriormente, como eu interpretava a palavra de Deus, e hoje, né, Deus tem me abençoado, eu louvo a Deus pelo seminário que tem aberto minha mente, e eu tenho visto a palavra de forma diferente, né, tenho compreendido. Toda vez que eu pego um texto, eu procuro buscar o seu sentido, né, para quem ele foi escrito, qual era a finalidade de entender, qual era o propósito que aquela carta foi escrita, porque para que ela foi mandada, né? Quando você pega o livro de Tito, né, começa a examinar a finalidade que Tito foi escrito, para que Tito foi deixado naquela ilha de Creta. E quando você começa a observar que no início do texto vai dizer para que Tito colocasse aquela igreja em ordem, aquela igreja no caminho, voltasse aos princípios do Evangelho, como era descrito aquele povo de Creta, um povo mentiroso, um povo que não tinha uma vida verdadeira com Cristo. Então, Tito vai deixar justamente, e você vê que quando Tito vai abrir aqui para você ver só umas formas de como ele retrata Tito, né? Para que a gente possa entender melhor o que eu estou falando nessa manhã. E diz assim, irmãos, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então ele coloca uma expressão, o Deus que não pode mentir. Então Deus não mente. E Paulo faz questão de colocar essa expressão ao Deus que não pode mentir. Aí no versículo 5 de Tito, Paulo vai expressar, né, o propósito e as finalidades do qual Tito foi deixado lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituis presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, havia uma finalidade, a Bíblia há essa finalidade quando ela é escrita, ela há esse pensamento. Então Deus não escreve, irmãos, nada por acaso. Todas as vezes que ele escreve, ele tem um propósito e uma finalidade. Daqui não era diferente quando Paulo deixa, né? Se você for ver também outros textos, né? Você vai mostrar também aqui para exemplificar o que eu disse hoje. Vamos lá, voltar aqui para Atos. No início de Atos. Atos 1, irmãos.
aqui, escrevi primeiro, né, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, né? Paulo fazendo referência, né, a Lucas, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, foi elevado às alturas. Ou seja, ele faz uma menção do propósito, né, que Cristo mostrou o Evangelho de Lucas, né, a finalidade. E se você for pesquisar Lucas, vou aqui em Lucas, irmãos, para exemplificar e a gente possa compreender melhor ainda o que eu estou falando nessa manhã. E Lucas, quando ele assim, Lucas 1:1, visto que muitos ouvem e empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de ter acurado a investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito em excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, né, para que tenhais plena certeza e verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas teve uma finalidade de escrever. Um dos portadores dessa carta foi Teófilo. Então, olha só, irmãos, a Bíblia, nós podemos entender que ela há uma finalidade, né? Ela tem para que foi escrito, para quem. Então a gente não pode jamais, né, tentar fugir desse contexto, tentar compreender de melhor forma. Então, que Deus é esse? Né? Que Deus temendo. Deus não faz nada aleatoriamente, né? Deus, quando escreve, ele tem seus propósitos, ele tem as suas finalidades. Que a gente possa compreender isso, possa entender isso. E, irmãos, quando eu lembro aqui de um fato bem interessante, né? Que acredito que muitos fazem essa aplicação da mulher do fluxo de sangue, né? Eu já cometi esse equívoco, né? Onde alguns dizem que aquela mulher era uma mulher rica, né? E a Bíblia não fala isso. O texto não fala isso. A Bíblia diz que ela gastou, né, os seus haveres procurando cura. Mas em lugar nenhum ele vai dizer que ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher pobre. Alguns historiadores vão dizer que ela era uma mulher pobre. Ou seja, muito diferente da nossa interpretação. Porque nós interpretamos o texto da forma totalmente literal, sem buscar o seu contexto, certo? Então, irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que emprestaram seus ouvidos. Quero só aqui, nessa manhã, trazer o convite para hoje à noite. Hoje à noite nós estaremos louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória. Bendito seja o teu nome. E nós queremos agradecer por mais um momento de celebração a Deus, estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bendito seja o teu nome, Senhor. E gostaria de orar, né, para que Deus repreenda essa pandemia. E nós sabemos que esse tempo vai passar, né? Está mais próximo do que nunca. E meu desejo é que logo, logo, irmãos, possamos estarmos juntos na casa de Deus. Eu faço uma pergunta a você, meu irmão, você que me ouve. E acredito que você tem um desejo muito grande de estar na casa de Deus, né?
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? E o salmista, eles expressavam o desejo de estar na casa do Senhor. Né? O anseio de estar na casa do Senhor. Irmãos, que esse também possa ser o seu anseio, né? O seu desejo de estar na casa do Senhor. Vivemos um tempo de esquecimento, muitos não têm se voltado para isso, mas é tempo, irmãos. Que Deus, querido Deus, eterno santo Pai, bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Glórias, ó Deus, pela revelação e iluminação da tua palavra em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, sendo um Deus grande, o Senhor se importa com cada um de nós, que nós entendemos, que nós possamos compreender melhor a tua palavra. Bendito seja o teu nome, teu santo nome, Deus. Nós te bendizemos, te exaltamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Tenham todos, irmãos, um bom dia.